Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, que Deus abençoe cada um de nós, que o Espírito Santo nos conduza e a Virgem Maria passe à frente. Estou aqui gravando mais um vídeo de evangelização e dessa vez eu quero responder os ataques de um herege chamado Mário Persona. Ele que está fazendo vários vídeos aí no YouTube, né? Tem mais de 300 mil inscritos no canal dele. E ele está atacando a Igreja Católica com muitas argumentações chulas. E eu quero aqui dar resposta. Teve um vídeo que ele gravou de número 1167 que fala sobre o seguinte tema: devemos rezar a Ave Maria. E ele fez uma série de ataques à oração da Ave Maria. E aqui, eu como ex-protestante, para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira, fui um diácono no protestantismo e hoje eu sou missionário católico. Eu estarei aqui dando a resposta aos ataques do Mário Persona. Vocês sabem muito bem que os meus vídeos são bem caseiros, eu não sou muito dessa de ficar fazendo edições nos vídeos, certo? Mas o que importa é o conteúdo. Eu quero aqui escutar com vocês, certo? As argumentações de Mário Persona. Olha aqui. Que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você Vamos escreveu escutar. perguntando se estaria correto rezar ou fazer a oração da Ave Maria. Muito bem, vamos analisar essa oração que você mencionou, a Ave Maria, conhecida como Ave Maria. Ela começa assim: Ave Maria, cheia de graça. Bom, eu creio que é importante você conhecer a definição da palavra graça. Do modo como você escreve, parece que graça é uma virtude de alguém, que alguém possui. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Qualquer dicionário que você pegar vai mostrar que graça é um favor recebido, um favor imerecido, e não algo que a pessoa possua em si mesma. Então, graça, ela é cheia de graça porque ela foi agraciada, recebeu graça. Na Bíblia, nós sempre encontramos graça no sentido de favor imerecido, ou seja, algo que alguém recebe sem merecer. E Deus concedeu a Maria a imensa graça de ter o Salvador gerado no seu ventre. E a quem nós devemos louvar por isso? A Maria? Não. Muito embora ela contasse com muitas virtudes, não é? Deus foi quem a escolheu. Deus foi quem fez dela um vaso propício aos seus desígnios eternos, a receber no seu ventre o Filho de Deus, Jesus. Deus fez. Então é Ele que deve ser louvado, é Ele que deve, não Maria. E a graça que ela tinha é a graça que ela recebeu, não por merecer. Eu não posso concordar com você quando você diz que a maior evangelizadora é Maria. E que Só um instantinho para eu fazer algumas considerações até essa parte. É que os protestantes, eles não aceitam que de fato a igreja é coluna e sustentáculo da verdade e que a igreja verdadeira, ela tem os seus três pilares: a tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Nossa Senhora, ela é cheia da graça porque ela é predestinada por Deus para isto. Só que os protestantes não aceitam isso. Por quê? Porque eles querem igualar Nossa Senhora ao ponto de dizerem que ela é uma mulher qualquer. E eles muitas das vezes se expressam de um jeito extremamente irresponsável quando eles dizem que ela foi só a mãe de Deus. Só a mãe de Deus? Vejam só, existe um esforço argumentativo dos protestantes de tirar a honra que devemos ter para com Nossa Senhora. O cara diz que Nossa Senhora não deve ser louvada, não deve ser honrada, e sim a Deus que nós devemos louvar, porque foi Ele quem fez tudo isso. Mas, amados irmãos e irmãs, nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus, mas teve a participação de Nossa Senhora. Se a Bíblia mesma diz, em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 10, glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, é por isso que nós honramos Nossa Senhora. Veja só, quando Isabel estava cheia do Espírito Santo, Lucas 1,42, ela diz: de onde me vem esta honra de vir a mim. Veja, isso é uma forma de louvar. Mas ele disse que não pode. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos honrar e até mesmo sermos devotos. Está lá em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7, que nós devemos imitar, nós devemos lembrar os nossos guias na fé. Ele agora vai negar que Maria não foi a maior evangelizadora do mundo. Gente, como é que o cara nega isso?
se foi no ventre dela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a mensagem desta encarnação se espalhou no mundo inteiro, só que teve um princípio, e foi o faça-se de Nossa Senhora. Nós sabemos que Deus é eterno, mas a partir do momento do faça-se de Nossa Senhora, aconteceu que o Verbo se fez carne, ou seja, Deus assumiu uma nova natureza. Então, por isso que nós dizemos que ela é a maior evangelizadora, porque ela deu o seu consentimento a Deus. Ela obedeceu perfeitamente a Deus. Com esta obediência, ela foi um instrumento de aproximação de Deus entre os homens. E assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sangue que foi derramado no madeiro, aquele corpo que foi pendurado ali, entenda, foi gerado pelo ventre de Nossa Senhora. Não existe pregação maior do que Jesus encarnado e Jesus crucificado e Jesus ressuscitado. Não existe pregação maior do que essas. E aqui nós encontramos uma participação direta da Virgem Maria. Vamos continuar. O pedido que nós fizermos a ela não poderá ser negado. Bom, eu já fui católico, mesmo depois de convertido. Mentiroso. Eu fiquei um ano no catolicismo, estudando o catolicismo. Não tinha e a saído, Bíblia. né? Eu entendo que você esteja se referindo ao momento presente. Pedirmos alguma coisa a Maria hoje, não é? É isso que você está se referindo? Talvez alguém pudesse pedir algo a Maria quando ela vivia aqui na Terra. Claro, ela passava, Maria, me ajuda aqui. E ela fosse, então, se ela não pudesse resolver o problema, ela iria ao Senhor Jesus, ao filho dela, passar esse pedido, como aconteceu no casamento lá de Caná. E o filho atenderia, porque os servos foram a Maria, falaram, acabou o vinho. Ela foi a Jesus, falou, acabou o vinho. E ele, então, foi lá e resolveu o problema do vinho. Mas hoje, pedir alguma coisa a Maria seria biblicamente errado. Por quê? Porque é errado nos dirigirmos a uma pessoa que tenha morrido para pedir alguma coisa. Isso é espiritismo. E em Deuteronômio 18, de 10 a 11, está escrito assim, entre ti não se achará quem consulte os mortos. Maria morreu. Nós não podemos consultar Maria, pedir coisas para Maria. Eu sei do apreço que você tem para com Maria, mas você não pode dirigir a ela orações sem transgredir a palavra de Deus, porque você estaria se dirigindo a ela como um médium se dirige ao suposto espírito de um morto. Maria morreu, aguarda a ressurreição, porque Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, ninguém... Para vocês verem como os protestantes são ignorantes, eles não sabem a diferença da palavra invocação para a palavra evocação. Eles não sabem disso. E o cara diz que Maria morreu, mas ele não tem nenhuma argumentação apresentada aqui para provar o que ele disse, não é? Ele não mostra aqui, em nenhum momento, um texto onde relata a morte de Nossa Senhora, não fala aqui que foi encontrado em algum lugar os restos mortais de Nossa Senhora. Por que ele não fala? Porque não tem. Nossa Senhora foi assunta aos céus, nós temos a assunção de Nossa Senhora, e a igreja é quem é responsável para nos ensinar tudo isso, porque cabe à igreja a interpretação da Sagrada Escritura, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja, lá no número 85. Então ele diz que Nossa Senhora morreu e ele não prova que Nossa Senhora morreu. Ele não tem uma argumentação estruturada aqui. E ele ainda faz a porcaria de argumentação de comparar a nossa fé com o Espiritismo. Meus amados irmãos, nós sabemos que aquele que vive e crê em Cristo jamais morrerá. O que se condena no Antigo Testamento era o que se faziam com os mortos, cultuando os mortos. Em que sentido? De pedir coisas a eles como se eles tivessem o poder, por eles mesmos, de fazer alguma coisa por nós, de conversar, de interrogar. Ou seja, a evocação consiste nisso. A nossa fé católica não tem de forma alguma o pensamento que o Espiritismo tem, referente, meus amados irmãos, a esta situação que nós estamos tratando. A intercessão dos santos, ela é possível sim, sabe por quê? Porque foi possível em Apocalipse 8, capítulo de número 5, versículo 8, os anciãos levar as orações de todos os santos ao Cordeiro que é Jesus.
Nós temos também um exemplo de Apocalipse 8:3, que um único anjo tinha acesso à oração de todos os santos, e ele nem era onipresente. Mas por que isso é possível? Porque lá em Efésios capítulo de número 1, do versículo 9 ao 10, diz que em Cristo está unido tudo que está no céu e na terra. Existe uma união. Vê lá em Lucas 16, quando fala do rico e do pobre Lázaro, quando morrem, veja, eles conseguem se comunicar mesmo tendo um abismo de separação. Então a igreja, ela por ser o corpo místico de Cristo, como diz em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, Romanos 12, 5, Colossenses 1, 18, é possível esta comunicação com os santos, porque a igreja vive em uma única comunicação por meio de Cristo, que é o cabeça. Ou seja, nós podemos sim interceder uns pelos outros, e os santos também podem interceder por nós, como os anciãos intercederam lá em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vamos lá. Situando-se Cristo, e o Espírito de Maria está com Deus, e o seu corpo está como aquele dos que dormem, de que nos fala Paulo em suas epístolas. Aqui ele entra em contradição com muitos ensinamentos de protestantes, né? Por isso que tem muitos protestantes que batem de frente com Mário Persona. Muitos protestantes dizem que quando morremos, ficamos inconscientes. Agora ele já está dizendo que não está inconsciente, que o Espírito está com Deus. Como assim? Né? Vocês têm que se decidir, protestantes. Ou está dormindo ou não está. Né? E eu vou falar uma coisa, dormindo não está não, viu? Porque lá em Gênesis 4:10, se lembra de Abel que foi morto por Caim? Ficou clamando por justiça, não tem como estar dormindo. Vai lá em Apocalipse capítulo de número 6, do verso 9 ao 10, vai dizer que os mártires estão clamando por justiça. Então você junta Gênesis 4:10 com Apocalipse 6, do 9 ao 10, você vai ver que os santos não estão dormindo coisíssima nenhuma. E também essa de Lucas 16 que eu citei para vocês, do rico e do pobre Lázaro, depois que morreram, não ficaram inconscientes. E essa história de dizer que Nossa Senhora morreu, isso daí é mentira dos protestantes, não é do jeito que eles pensam, até porque, se você for ver lá quando Jesus fala da Eucaristia, certo? Está aqui na palavra de Deus, veja só, eu vou abrir aqui para vocês, faço questão de abrir a palavra para vocês aqui, quando a gente vai ver aqui em João, ó, vamos ver aqui em João capítulo de número 6, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer, né? Então quem comunga não morre, irmão. O que morre é o físico, mas a alma fica firme com Deus e consciente. Imagina Nossa Senhora, que não morreu como os protestantes dizem. Aconteceu a assunção de Nossa Senhora. Vamos lá. Mas o Espírito está vivo com Deus no céu. Portanto, qualquer invocação de Maria ou Nossa Senhora, como costumo chamar, ou de quem quer que seja, que já tenha partido dessa vida, no sentido de fazer uma oração, um pedido, isso é contrário à palavra de Deus. Nós não podemos pedir nada a pessoas mortas. Muito claro na Bíblia isso. Isso é espiritismo. Você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento uma oração endereçada a Maria. Nenhuma. Lógico que ela estava viva, né? Maria, depois da partida de Maria. Nenhuma. Depois da partida de Maria, mas qual capítulo e versículo diz que ela partiu do jeito que ele entende? Aos apóstolos ou a anjos, e nem mesmo ao Espírito Santo, nenhuma. Somente a Deus Pai. Interessante é que São Miguel era visto como protetor do povo de Deus, está lá em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 1. Você também pode ver em Daniel capítulo de número 10, do versículo 11 ao 12, até o versículo 13 ali. E no último versículo do capítulo 10 de Daniel vai dizer que São Miguel, ele vinha em auxílio, sim, vinha socorrer, sim. São Miguel é um anjo, né? E lá em Apocalipse capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, vai dizer que um anjo tinha acesso à oração de todos os santos. Como é que os anjos não intercedem, né? Como é que pode eles argumentarem isso? Eu acho muito interessante que os protestantes vêm com essas argumentações, mas eles não têm base bíblica, mesmo eles dizendo que são tão sábios de Bíblia, eles não conhecem a Bíblia do jeito que é para conhecer, meus amados irmãos. Nós sabemos muito bem disso. Eu tenho muitos argumentos já falando sobre isso aí no meu canal, você pode pesquisar e você vai ver claramente que existem já muitas respostas a esse tipo de argumentação. Vamos continuar. E ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, e que é ao mesmo tempo Deus homem ressuscitado. Pode conferir, procura na Bíblia, você não vai achar. O nosso único guia seguro é a Bíblia.
Você também não vai encontrar nenhuma adoração dispensada a Maria, o culto dispensado a Maria, aos apóstolos, a anjos ou mesmo ao Espírito Santo, mesmo que o Espírito Santo seja Deus, porém ele está aqui na terra como servo. Você não vai encontrar no Novo Testamento nada disso. Às vezes que aparecem que alguém tentando adorar algum homem, como Cornélio tentou adorar Pedro em Atos, que era apóstolo Pedro. Cornélio se prostrou diante de Pedro. O que aconteceu? Ele recebeu uma reprimenda do apóstolo que disse: eu também sou homem. Uma outra passagem, João, em Apocalipse, ele conta que ele tentou adorar o anjo e foi barrado. O anjo falou para ele assim: eu sou conservo seu. Nunca era para ser adorado um anjo. Aí você diz que crê que deve fazer orações a Maria por ser uma conclusão lógica. O cara falou sobre aquelas passagens de se prostrar, né? Como se prostrar fosse adoração. Eu vou dar só 2 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, de Gênesis 18, do versículo 1 ao 2, e Gênesis 19, do versículo 1 ao 2. Lá vai falar que Ló e também Abraão chegou a se prostrar diante dos anjos, e isso não significou idolatria, certo? Então aqui ele tentou cutucar essa parte aí, ele tentou alfinetar nisso aí que a gente faz, de se ajoelhar diante das imagens, como se ajoelhar consistisse em adoração, certo? E não é, tá? Não é. O fato de você se ajoelhar não quer dizer que você esteja adorando, porque a adoração é um sentimento e não um gesto físico ali, exterior. Não é? Se você estiver de joelhos e não tiver o sentimento de adoração, você não está adorando pelo fato de estar de joelhos, não. Vamos lá. Bom, se nós usarmos lógica para as coisas de Deus, nós vamos sair completamente da Bíblia. A lógica nos leva... Olha a porcaria que o cara fala. ...às próprias conclusões. E aí nós vamos adicionar coisas às coisas que Deus disse. Eva usou de lógica, ela fez isso. E veja o estrago que ela fez. Usou de lógica? Em que Eva usou de lógica? Gênesis 2, 16 a 17, com aquilo que ela diz à serpente em Gênesis 3, 3. Ela acrescentou palavras que Deus não havia dito. Ela disse, nem nele, nem no fruto tocareis. Deus não tinha falado para não tocar no fruto. E isso é lógica? Isso é se utilizar de lógica? No fundamento estabelecido por Deus e pela sua palavra, nós acabamos invadindo o terreno do erro e acabamos suscetíveis ao erro. Por isso, melhor mesmo é nós ficarmos bem fundamentados na palavra de Deus, que ele transmitiu. Mas como é que você vai ficar fundamentado na palavra de Deus, se a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, como diz na própria Bíblia, está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Os protestantes se dizem estar fundamentados na Bíblia, e está aqui a confusão que existe entre eles, as múltiplas denominações e tudo aí, com várias opiniões, com várias distorções. E eles dizem que estão na Bíblia. Se estivessem na Bíblia, obedeceriam às orientações de unidade que a Bíblia nos deixa, por exemplo, em 1 Coríntios 1,10, coisa que eles não obedecem. Continuando. Profetas e apóstolos, veja Atos 2,42, Efésios 2, de 20 ao 21. Agora, quando você se refere a Maria como evangelizadora por causa do episódio das bodas de Caná, dizendo não que é por causa desse episódio que nós se referimos a ela como uma maior evangelizadora. Isso é muito diferente do que você acaba concluindo depois, de que hoje ela continua convidando pessoas ou evangelizando, como você diz que ela faz hoje. Você realmente acredita que as ditas aparições de Nossa Senhora seriam, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida e tantas outras que tem por aí, seriam uma forma de evangelizar e conduzir pessoas a Jesus? Você acredita isso? Essa ideia sua, para mim, cheira a espiritismo. Paulo nos alerta contra mensagens vindas do além, como essas que os pastores receberam lá em Fátima, acho que é assim a história, não é? Paulo nos avisa para não... Acho que é assim a história, o cara não estuda para dizer. E é porque era católico, né? Capítulo 1, versículo 8. E nós devemos julgar tudo que nós vemos e ouvimos pela bússola segura que é a palavra de Deus. Mas como é que a Bíblia vai ser a bússola segura na mão de pessoas que não querem obedecer à igreja que tem a responsabilidade de nos falar a verdade? Meus amados irmãos, o cara vai dizer que as aparições de Nossa Senhora é coisa do espiritismo. Você sabe por que não é? É simples, por causa da finalidade. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas as devoções que nós temos a Nossa Senhora, a finalidade é Jesus. O centro é Jesus.
Nunca colocamos Maria como centro, nem nenhum santo. O centro é Jesus. A finalidade de toda a devoção à Nossa Senhora é Cristo, certo? Vamos lá. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se fosse o demônio, a finalidade não era Cristo. Para enganar. 1 Coríntios 11, 14 a 15. Você alega que as simples aparições já servem para evangelizar e cita São Francisco de Assis como se ele tivesse dito: é preciso evangelizar sempre. Se for preciso, use algumas palavras. Eu convido você a ponderar nesse versículo agora, em Romanos 10, 17. Leia o contexto todo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O cara é tão louco de um jeito que ele, falando sobre a oração da Ave Maria, que ele não ficou aqui pautando cada parte da oração, né? Ele ficou fazendo um rodeio. Ele vai criticar, certo? Uma frase de São Francisco de Assis, quando ele diz, olha, evangelize em todas as circunstâncias, se preciso for, utilize das palavras. O que é que ele quis dizer? É que quando nós evangelizamos, nós não unicamente nos utilizamos de palavras. Muitas vezes nós dizemos alguma coisa com gestos. Falar com alguém não é obrigado você dizer uma palavra. Você pode muito bem fazer um gesto, que significa algo para quem está vendo. Veja, se eu fizer assim para você, você já vai identificar que isso é um tchau, isso é uma despedida. O cara é tão sem noção que ele se utiliza de uma argumentação podre dessa para tentar atacar a igreja. Gente, é muita falta de honestidade intelectual. Vamos continuar. E ouvir pela palavra de Deus, ou seja, até a capacidade de ouvir nos é despertada pela palavra de Deus. Quando a gente tem espiritualidade, irmão, a gente escuta também com os olhos, viu? Usando palavras, a palavra dele para levar as pessoas à fé. A sua ideia de que Maria seja nossa mãe também não convence. Como assim não convence? Se ela é mãe de Jesus, ela é mãe do Cristo total. Se Jesus, ele tem um corpo místico, que é a igreja, Nossa Senhora é nossa mãe, porque ela é mãe do Cristo total. Se a igreja é seu corpo místico, Nossa Senhora é, sim, a nossa mãe. Outro detalhe, está aqui em Apocalipse 12, provando claramente que Maria é nossa mãe, quando bem aqui no capítulo de número 12, no versículo de número 17, diz assim: este então, ou seja, o dragão, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, por isso que nós acreditamos que Maria é nossa mãe. Vamos lá. Pelo modo como não convence a ideia de que as aparições sejam evangelizadoras, não são, porque as pessoas acabam mais ligadas àquele ídolo que fabricam para depois seguirem, e a Maria, e ficam obstinadas por Maria. Seria um ídolo se nós considerássemos Nossa Senhora como uma deusa, e nós não dizemos isso. Vamos lá, continuando. Deixam Jesus no segundo plano. Nunca que a igreja ensinou você a deixar Jesus em segundo plano. Nunca. Ele não prova nada, o cara fica falando e não mostra nada, não mostra no documento da igreja. Até texto bíblico que ele não está sabendo mostrar, poxa. Aos pés da cruz, João não representava a humanidade, como você acha. E Maria, a mãe da qual João deveria cuidar a partir daquele momento, não era mãe de João, como você alegou. Era João que ele se enrola todo agora, aí, ó. Não era mãe de João para cuidar de João. O Senhor Jesus entrega Maria aos cuidados de João para João cuidar dela. Então, ela estava dependendo dos cuidados de João. A humanidade estava bem representada ali na cruz, e não era por João e nem Maria, ela estava representada por todos os segmentos. Ele disse que Maria não era mãe de João. Vamos voltar aqui e ver se... E aos cuidados de João para João cuidar dela. Então, ela estava dependendo dos cuidados de João. A humanidade estava bem... Deixa eu ver aqui se dá para... Seus irmãos, aos pés da cruz, João não representava a humanidade, como você acha. E Maria, a mãe da qual João deveria cuidar a partir daquele momento, não era mãe de João, como você alegou. Não era mãe de João, como você alegou, acho que ele disse assim, né? Mas só que lá em João 19, do versículo 25 em diante, diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas,
e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ele disse que João não era filho dela. Está aqui, ó. Eis aí o teu filho. Não era filho de sangue, mas era por dádiva de Jesus. Dádiva de Jesus, porque Jesus é filho único. Mas está aqui, ó. Jesus deu Maria como mãe do discípulo amado, para ser mãe do discípulo amado, e deu ele como filho para ela. Por que João aqui, isso os santos da igreja interpretam que ele representava a humanidade? Aqueles que eram fiéis a Jesus. Aqui, João representa os que são fiéis, por isso que quem é fiel a Jesus recebe Maria por mãe. Vamos lá. Maria não era mãe assim de João, como Apocalipse 12, 17 diz, né? Jesus entrega Maria aos cuidados de João, para João cuidar dela. Então, ela estava dependendo dos cuidados de João. A humanidade estava bem representada ali na cruz, e não era por João e nem Maria, ela estava representada por todos os segmentos. O governo secular. Não usou capítulo nem versículo. 23, nada, o cara não está falando nada mostrando na Bíblia, como eles dizem que mostra. Religioso, no versículo 10 de Lucas 23, o povo, no versículo 18, fazendo a sua votação democrática. Está falando isso aí, mas ele não mostra o que está escrito. Ele vai dizendo, ele não para ler. Em nenhum lugar das Escrituras você encontra a humanidade mais bem representada do que na crucificação. E o ódio natural do homem contra o seu Criador é mostrado ali, como é generalizado no seu caráter. Toda a sociedade odeia Cristo. Além disso, a sua ideia até faria algum sentido se Jesus tivesse pedido a Maria para ela cuidar de João, mas foi o contrário. Maria ia precisar de cuidados ali em diante, por ser uma mulher fragilizada pela morte do seu filho. João, mas ele disse que não tinha que se utilizar de lógica, né? Não, Maria, olha aí, João. Vá lá, lógica carnal dele, né? Acabou-se. Bom, gente, aqui foi mais um vídeo respondi tintim por tintim, né? Gente, meu Deus do céu, o cara quando vem falar que não devemos rezar Ave Maria e nem pautou, se ele tivesse pautado assim, parte por parte da oração, mas nem isso, citou coisas, não parou, não abriu a Bíblia em nenhum momento para, não, ele só soube aí atacar um tiroteio de argumentações que respondi todas elas aí. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso está claramente na Bíblia, a partir de Lucas 1, 28, certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Isso aí está em Lucas 1, 42. Santa, por que nós dizemos que Nossa Senhora é santa? Pois é pelo fruto que se conhece a árvore, diz em Mateus 12, 33, né? Quem é o fruto de Maria? Jesus. Nossa Senhora é santa. Nossa Senhora é santa. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Está lá em João 14, 4, diz isso. Ninguém. Nossa Senhora é santa. Nós sabemos muito bem disso, certo? Santa Maria, mãe de Deus porque de fato a Bíblia diz que ela é mãe de Deus. Isaías 7,14, próprio Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberás, darás à luz a um filho e porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia diz que só existe um único Senhor, e o que é que Isabel, cheia do Espírito Santo, diz ela? De onde me veio esta honra de vir até mim a mãe do meu Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? É Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É quando nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, e a intercessão dos santos é um fato bíblico, porque eles estão ligados a nós através de Cristo, que é o cabeça do corpo místico, assim como eu já mostrei a vocês em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, Romanos 12, 5, Colossenses 1, 18. Você pode ver intercessão dos santos em Apocalipse 5, 8, Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo de número 1, vai falar que um anjo só tinha acesso à oração de todos os santos. Enfim, está aqui a minha resposta. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, coloca aí Missionário Daniel Silveira, se inscreve. Instagram, @missionário Daniel Silveira. Salve Maria, compartilha, estamos juntos. Amém.